só voltou atrás quando a Financial Times publicou que havia dívidas ocultas. Portanto, estes elogios a gente está habituado. Eles existem, fazem parte da praxe de partilha de favores e de outras coisas. Mas os fatos que nós no terreno vivenciamos não têm absolutamente nada a ver com isso. Portanto, há uma disparidade entre esse discurso e a realidade. Dar-te um exemplo bastante simples. Vamos lá falar, por exemplo, da cidade de Maputo. Cidade de Maputo, onde estamos aqui todos nós. Na cidade de Maputo, um dos problemas que normalmente não se fala dele é que uma das zonas que mais sofreu, que é Camachaquén, pelas contas que eu faço e aquilo que já acompanhei, nos últimos 15 anos, se nós formos a pegar o orçamento da Assembleia Autárquica de Maputo, vai haver uma verba que é sempre destinada à requalificação de alguns bairros do Camachaquén. Nomeadamente, Camachaquén C, Mafalala, são sempre verbas alocadas para isso. Mas o processo da requalificação desses bairros, em que a maior fasquia do orçamento seria exatamente para a questão do saneamento, nunca foi aplicada. Então, é um problema estrutural que estamos aqui a falar. Sim, um problema muito mais estrutural. Estamos a falar, sim, de um problema estrutural, mas também há um outro problema, também um problema de corrupção. Diga-se a verdade, outro problema de corrupção. Estou a falar da cidade de Maputo porque é um caso que eu conheço e eu estudei os orçamentos do município nos últimos 15 anos. E tem sempre verbas para a requalificação. Mas não existe uma única rua que já foi requalificada nessa zona. Então, nós temos aqui um problema estrutural, temos limitações, sim, concordo. Temos limitações em termos de infraestrutura hidráulica para este tipo de desastres. Temos limitações financeiras, mas também temos outro problema, o problema da corrupção, o problema do despreparo e também, até certo ponto, se me permitires o termo, o problema das nhongas também que andam no meio disto. Então, esta é a grande questão. Por exemplo, Moçambique tem por aí cerca de 16 barragens. 16 bacias hidrográficas, é o que eu queria dizer. Estas 16 bacias hidrográficas, as infraestruturas que existem para a contenção dessas águas, 95% são as mesmas de 70, 80 anos. Portanto, nunca se fez absolutamente nem a reabilitação e muito menos a construção de novas barragens, porque isto é o que o país está a precisar. Um dos problemas, uma das questões para a solução disto, passando para as soluções, uma das questões para as soluções disto é a construção de novas barragens. Mas barragens são bilhões de dólares. Há condições para o país, neste momento, fazer um investimento maciço nessa perspectiva? Não há dúvidas nenhumas que as barragens são muito caras, não restam dúvidas nenhumas. Mas o problema é nós temos que ir fazendo isso com o tempo. Eu, por acaso, estive ontem a fazer um exercício interessante. Fui ver o plano quinquenal do mandato do presidente Nyusi e estive a ver este último plano quinquenal do Chapo. Uma coisa engraçada. O plano quinquenal do presidente Nyusi já previa, ao longo dos 5 anos, construção de 3 barragens. 3 barragens. Passaram os 5 anos e foi construída uma única barragem. Não vi o plano quinquenal anterior do primeiro mandato dele. Portanto, esta é a grande questão. É que nós podemos, paulatinamente, se nós tivéssemos construído, no mínimo, 2 a 3 barragens por ano, nesta altura, nos últimos... construir barragens, 2 a 3 barragens por ano? Não é possível, depende da dimensão da barragem. Né? Há barragens grandes, há barragens pequenas, por exemplo. São rios muito grandes. Sim. Não, depende das barragens. Sim. Por exemplo, há barragens, eu até posso dizer, fazer uma consulta muito rápida. Sim. No plano 2020, 25, 24, estavam previstas construir 70 barragens médias. Estamos a falar de 3 barragens. Barragens mesmo. As barragens, há barragens médias e há barragens grandes. Portanto, podem ser dessas dimensões. Mas o grande problema é que isso tudo foi colocado nestes programas de desenvolvimento, mas nunca foram implementados. A minha grande questão, esse é o exercício que eu não fiz, era preciso vermos depois a execução orçamental de cada um desses anos, para sabermos se esse dinheiro saiu ou não saiu. Porque em alguns dos casos, nós temos verbas desta natureza que o dinheiro é disponibilizado, são feitas, digamos assim, os créditos destes valores e depois não são aplicados no fim a que são destinados, como aconteceu, por exemplo, no IDAI. No IDAI o país recebeu, está aprovado, o país recebeu quase $1 bilhão. Mas você vai para as zonas sensíveis do IDAI,
Guaraguara, Embuzi, em Sofala, sabes que a última vez que a equipa de reconstrução pós-IDAI tentou ir a Guaraguara foram apedrejados, porque não há obra nenhuma, nem edifícios, nem saneamento, não se fez absolutamente nenhum. E a minha pergunta é, onde é que foi aquele dinheiro que nós pedimos e recebemos da comunidade internacional? No caso dos fundos do Banco Mundial, parece que cria-se uma unidade específica de gestão, o próprio Banco Mundial acompanha, parece que o projeto ainda não fechou até esta parte, pelo menos que eu vi. E não há registro, Venâncio, corrija se estou enganado, do Banco Mundial ter denunciado o desvio de fundos do IDAI, pelo menos do ponto de vista do financiador. Olha, o Banco Mundial não anunciou o desvio dos fundos do IDAI. E nem interrompeu o processo. A única informação que eu tenho do Banco Mundial, o Banco Mundial interrompeu financiamento, houve corte de financiamento. Porque é assim, uma coisa é a promessa, o contrato promessa, ou o contrato programa, que é assinado, e depois os desembolsos são feitos em função da execução da obra no terreno. O Banco Mundial interrompeu os fundos por 2 anos. E uma das razões até nem tinha a ver com o IDAI. Uma das razões tinha a ver com os fundos que foram disponibilizados exatamente para a recuperação de infraestruturas hídricas na Zona Sul. E uma delas foi exatamente em Boane. Está bem lembrado, o Belmiro, das pontes metálicas que nós gastamos cerca de 11 milhões de dólares para aquelas pontes. Naquelas pontes, no financiamento daquelas pontes, houve desvio de fundos para comprar viaturas de luxo, para fazer construção. E, por causa disso, o Banco Mundial interrompeu fundos relativos a mudanças climáticas. Mas o GRPOC não fechou, Venâncio. O GRPOC não fechou. Pelo que eu sei, o GRPOC, que é o Gabinete de Reconstrução, ainda não fechou. E, pelo que eu sei, continua a receber fundos do Banco Mundial. Mas a minha a informação que você quer trazer, e pelo que eu sei, o GRPOC não atua na Zona Sul, atua na Zona Centro. Não, estava a dizer que em função do financiamento que foi destinado para a Zona Sul para a recuperação de infraestruturas hídricas e houve desvio, o Banco Mundial interrompeu. Essa informação é pública, isso já faz interrompeu por 2 anos. Mas não tem nada a ver com o IDAI, se calhar. Sim, em relação ao IDAI, não. Isso tem a ver com... É uma outra situação. Sim, a interrupção que o Banco Mundial fez do financiamento a Moçambique por causa do desvio de fundos deste financiamento que era destinado para a Zona Sul. Venâncio, só para ganharmos tempo, se calhar já fez o diagnóstico. O Venâncio e o partido Anamola apresentaram uma proposta para o processo de reconstrução, basicamente, depois cheias. A grande questão que se coloca é que como é que o Anamola apresenta uma proposta se nós ainda estamos no meio da época chuvosa? Ou seja, com que base vocês fizeram um levantamento para chegar à conclusão de que são 1.000 milhões? Era essa questão. Essa é a questão que se colocou muito em relação a isso. A ideia parece boa, não há dúvidas. Sim. Mas a questão do fundo é como é que nós ainda estamos a tirar as pessoas que estão sitiadas, ainda estamos num processo. Como e quando é que o Anamola foi buscar dados para fixar esse plano de 1.000 milhões de dólares? Essa é a questão do fundo que queremos perceber com o Venâncio para percebermos a rácio dessa proposta. Sim. Olha, Belmiro, 2 coisas. Exato. O documento que nós partilhamos o documento que nós partilhamos com a imprensa foram slides, portanto, foram 10 páginas. Foram slides que é o resumo da nossa proposta. A nossa proposta tem por volta de 150 páginas. Essa proposta, nós estamos abertos, se for o entendimento do governo, para irmos discutir em detalhes como é que nós vamos alcançar cada um dos pilares definidos naquela proposta. Mas é uma proposta ou não é uma proposta, Venâncio? Não, é uma proposta. O que foi dito é que o Anamola, pelo menos aquilo que vimos na imprensa, o Anamola apresenta uma proposta orçada de mais de 1.000 milhões de dólares. A questão que se colocou no fundo é como é que, se ainda nem estamos no fim da época chuvosa, com que base o Venâncio e o Anamola conseguem trazer os dados? Muito simples, Belmiro, extremamente simples. Extremamente simples. Exato. Infraestruturas que o país está a precisar para fazer face a mudanças climáticas e cheias já são conhecidas, já foram definidas há mais de 15 anos. Eu estava a dizer, há mais de 15 anos que todas as recomendações para minimizar o efeito das cheias em Moçambique são conhecidas. Inclusivamente, o próprio governo, por isso eu estava a falar dos planos quinquenais, o próprio governo, nos planos quinquenais anteriores, previa a construção de pelo menos uma barragem por ano, porque essas infraestruturas são conhecidas. Quais é que devem ser reabilitadas, quais são as infraestruturas críticas, quais são as bacias hidrográficas que devem ser reabilitadas. Por exemplo, só no plano quinquenal de 2026, até vou
vou-me aproveitar agora deste plano quinquenal do governo do dia, está previsto, por exemplo, a reabilitação de 15 quilómetros de diques. Isto já está feito, este estudo já existe. Mas, Portanto, não é preciso. Não é proposta. O Vanessa apresentou uma proposta que, do ponto de vista, no plano, digamos, da ideia, todo mundo diz que é uma ideia disruptiva, interessante. Até vindo de um partido da oposição que nem tem assento parlamentar. Estamos todos de acordo. A grande questão que se coloca é onde é que o Venâncio buscou os dados para construir uma proposta, onde chega à conclusão que são necessários $1.000 milhões. Essa é a grande questão do fundo. Primeiro, Danilo, deixa-me só colocar os pontos dos is. Sim. A questão que estás a levantar, estás a falar de questões meramente conjunturais. Quer dizer, as pessoas estão a voltar para as casas, as pessoas estão a ser... Espera, Danilo, deixa-me explicar. Então, essas são questões conjunturais. Nós fizemos um programa trienal e o investimento que está lá é investimento estrutural. Significa que não tem nada a ver com a questão das pessoas que estão nos centros de reassentamento ou não. São infraestruturas fundamentais para exatamente barrar, minimizar o efeito das cheias. Esses dados existem. É por isso que estou a dizer que esses dados existem. Nós temos o plano detalhado e estamos abertos para discutir com o Governo exatamente o plano mais detalhado. Nós mandamos apenas um resumo. Esses dados existem. Eu estava a dizer aqui, só em barragens, estamos a falar de produção de construção de cerca de uma barragem por ano. Em termos de reabilitação de diques, são mais ou menos 15 quilómetros de reabilitação de diques por ano. Então, essa informação eu não estou a interromper, mas só para dizer, você está a falar cerca de $1.000 milhões de dólares. 1,6 mil milhões de dólares. Mas só para construir, por exemplo, uma barragem tipo Pandancoa, só que eu dar um exemplo. Sei. É muito mais do que isso. Portanto, claro. O teu plano, olhando para o seu plano, desses cálculos, parece muito... Não. É uma ideia um pouco... Não. Mas espera. Sim. Primeiro, eu dar só um exemplo. Sim. Primeiro vou dizer, para este plano, nós não estamos a falar de barragens hidroelétricas do tamanho de Pandancoa. Que em Pandancoa, como tu sabes... Temos a barragem Moamba Major, que dizem que é crítica para isso. Temos a barragem de Mapai. Há mais de 20 anos que a Moamba Major aparece em todos os programas de desenvolvimento, mas nunca foi concretizado. Então, o que estou a dizer, estou a falar de barragens que têm a ver, são barragens de tamanho médio. São barragens exclusivamente para minimizar retenção de águas. Para retenção de águas. Agora, Moamba Major, nós estamos a falar de Pandancoa, estamos a falar de uma hidroelétrica. Isso é outro. Temos Moamba Major, temos a barragem de Mapai, como se chama? Acho que fala aqui em Gaza. Portanto, nós estamos a falar de hidroelétricas para fornecimento de energia, não só. Não só mais ou menos o custo das barragens. Estava aqui a ver, não tenho que os custos, mas quero-me parecer que se é para construir uma barragem por ano, o seu plano prevê quantas barragens? São 5 barragens por ano. Barragens médias. Qual é o orçamento de cada barragem? Mais ou menos cada uma das barragens anda por volta de $100 milhões. São barragens médias. No plano que o Vanessa apresenta, $100 milhões. O plano são 1.200 milhões. 1.600.000. Então, são 5 barragens que o Vanessa propõe. São 500 milhões, ficam logo consumidos pelas barragens. Esses outros 500 são suficientes para dar corpo a esse teu plano. É essa questão que estava aqui a colocar. Quero parecer que até a ideia pode ser interessante. Não, espere. Mas os números me parecem um pouco deslocados da realidade. Não está deslocado. Não estamos a falar de 1,5. Mas se o Vanessa vai gastar 500 milhões na questão das barragens, fica com 700. Esses 700 é possível para fazer face, porque isso está-me a falar que precisa de uma reestruturação profunda de todo o edifício no quadro dessa questão da resiliência climática. Com $700 milhões não parece os cálculos nós temos. Não é possível ser feito. Com 700 milhões de dólares. Vou dizer, com $700 milhões, deixa-me só acrescentar. Com $700 milhões, nós temos previsão de reabilitar 15 quilómetros de diques. Fazer a reabilitação das barragens que já existem hoje, que muitas delas já estão no envelhecimento e já estão desatualizadas em termos tecnológicos. Os cálculos foram todos feitos. Isso é possível. É por isso que eu disse que nós temos esses cálculos feitos, temos o detalhe, estamos abertos para ir discutir com o Governo detalhe técnico por detalhe. O que foi apresentado aqui não é o programa em si, foram os slides. Foram slides no sentido de que nós queremos mostrar ao Governo que queremos ter um debate com o Governo, uma discussão sobre esta questão da reconstrução pós-cheias. E nós estamos abertos, por isso mostramos em termos resumidos
as fontes, primeiro, do financiamento, onde é que nós vamos buscar, porque também estamos a trazer um novo paradigma agora. Bom, estão a dizer que estou a transpirar muito. Parece que hoje estamos com problemas sérios aqui do AC. Portanto, uma das coisas também que nós fazemos aqui é a quebra do paradigma. Porque normalmente... Qual é o paradigma que o Anamola traz nessa questão? Sim. Normalmente, nós sempre que falamos de um programa de reconstrução após o desastre, normalmente 90% dos fundos são provenientes de financiamento externo. E muitas vezes em endividamento público. Nós estamos a trazer uma vertente que queremos discutir detalhadamente com o Governo, que é possível até 90% desses fundos serem adquiridos com base em recursos internos, com recursos próprios. Isso é possível. É uma questão de redirecionamento das fontes de receita que nós temos, por várias fontes, e nós podemos fazer o financiamento da nossa própria reconstrução. Que, na verdade, isso representa o quê? Isso representa aquilo que é a filosofia básica do surgimento do nosso partido. É por isso que a gente diz, este país é nosso. No sentido de que nós temos possibilidades de redirecionando devidamente as nossas receitas, digamos, fiscais, nós podemos, vários projetos serem resolvidos com recursos internos e não precisamos, constantemente, estamos de mão estendida a pedir dinheiro fora. Acho que todo mundo concorda. No plano teórico, a ideia que o Venâncio traz, acho que está toda... A questão, de fundo, estava a se discutir, estávamos a ver, são os números assim, que o Venâncio traz, e a questão da oportunidade. O Venâncio acha que é oportuno estarmos a discutir neste momento se ainda estamos no meio da época chuvosa, porque ainda temos a época ciclónica, ainda não começou. Mas olha, a oportunidade. A questão que coloca é que o Venâncio está a ser um oportunista, ou seja, é uma pessoa, compartilha dessa ideia, tendo em conta que, de fato, que nós estamos, outros estão a enterrar os mortos, outros ainda estão a tentar pôr as pessoas ainda nos tirar, as pessoas estão nos centros. Não, mas se e o Venâncio aparece aqui com uma tese, né, a questão que se coloca parece não ser oportuna neste momento. Não, mas não oportuno por quê? Desculpa lá, você é jornalista, mas também vou te fazer a pergunta. Não oportuno por quê? Porque ainda estamos na época, ainda não terminou. Aí é que está mal a formulação da questão. Eu disse, nós temos duas questões. Nós temos questões conjunturais. Estamos a enterrar os mortos, temos que alimentar as pessoas têm que regressar aos seus pontos de residência. São questões conjunturais. O que eu estou a dizer? Estamos a falar de investimento infraestrutural. É isso aí. Mas nós podemos fazer. Faz com base em levantamentos concretos. Eu já disse. A estrada estava fechada, quando é que fizeram os levantamentos? Só em Gaza. Não. Ou o plano resume-se só às barragens? Caro amigo, eu falei de 15 km de diques. Portanto, o plano eu falei só para da produção das barragens. E eu falei também agora... Só para fechar essa parte. O plano resume-se, digamos, numa discussão teórica. Não foi feito nenhum levantamento nesta época. Olha, você está fazendo uma questão meramente interessante do ponto de vista filosófico. Qualquer tipo de plano é teórico. Tem que ser teórico, mas também tem que fazer um levantamento concreto da situação. Ainda não foi feito esse levantamento. O que estou a dizer, muito simples, Belmiro. Volto a repetir. Pega nos planos quinquenais, os últimos 2, 3 planos quinquenais. Todas as questões que o Moçambique precisa, em termos de reabilitação ou intervenções infraestruturais, esses levantamentos existem. São conhecidos. Não tem nada a ver com essa situação atual. Não, o problema é o seguinte. É que a ideia que ficou é que o plano que o Venâncio apresentou tem a ver com a situação atual. Não tem nada a ver com isso. Acho que esse esclarecimento é importante. Tem a ver com o investimento que devem ser feitos infraestrutural que o país precisa para não ter situações ciclicamente como as que nós tivemos agora. Pelo menos a parte evitável é possível com o investimento infraestrutural. Ficou muito claro, porque a ideia é que parece que o Venâncio feito um levantamento. Não, Belmiro, eu vou dizer uma coisa, que esse é um dos problemas que nós temos aqui neste país. Muitas das vezes, até isso acontece até com pessoas esclarecidas, até mesmo no mundo jornalístico, as pessoas normalmente vivem ciclos e a análise que eles fazem dos ciclos é sempre uma análise conjuntural. Quer dizer, houve cheias agora, é exatamente como o governo também fez. O governo, se tivesse usado a informação da previsão climática que já existe, tanto a nível nacional como a nível regional, muitos dos danos que nós tivemos teriam sido evitados se tivesse usado a informação da previsão climática. Então, a questão que se coloca, as pessoas só discutem questões conjunturais, quer dizer, temos que alimentar as pessoas, temos que enterrar os mortos, não sei o quê. Mas nós temos que discutir, temos que fazer uma discussão um pouco mais profunda, que é discutir os aspectos
estruturais. Né? E Não, esses aspectos estruturais são conhecidos. Portanto, a proposta do Venâncio colocou ao governo, pretende desenvolver aqui uma conversa um pouco mais concreta com o governo para apresentar esse plano. Claro. Para além do governo, vai ser socializado com a sociedade civil, com o parlamento, como Sim, é por isso que nós, quer dizer, em princípio, o plano de reconstrução pós-cheias, nós apresentamos pelo pedagógico. E o efeito pedagógico é mostrar aos moçambicanos, à sociedade civil, de que nós próprios podemos ser parte integrante da planificação, das soluções, dos grandes problemas que o país tem. Essa questão, acho que foi dito que o plano do Nanomol é disruptivo desse plano. Não, é por isso mesmo. Por exemplo, agora, há pessoas que estão a dizer que, Venâncio, vocês apresentaram também um programa que tem a ver com acoplar o problema que surgiu relativamente às cheias. Nós apresentamos um programa para revolucionar a parte da educação e que nós chamamos Seja Padrinho Escolar de uma Criança. E esse programa, ele traz uma coisa interessante. Eu sei que as pessoas dizem, não, mas vocês estão a imitar porque já existe alguém que está recolhendo material escolar. Este é que é o grande problema. É que nós, quando pensamos nas crianças, pensamos na escola, todos nós corremos apenas para ir buscar um lápis, um afiador e não sei o quê. Isto é uma questão conjuntural. Outros países já existe. É uma questão conjuntural. Agora, o que é que nós estamos a trazer? Ainda vou aproveitar aqui as câmaras da televisão para saber. O que é que nós estamos a apresentar? Mas que ela a propor essa questão do Não, mas deixa-me só terminar essa parte. Okay. O que é que nós estamos a propor? Nós estamos a propor o seguinte. O conceito de redistribuição de renda, nós sempre temos um conceito de que o tesouro público é que é a fonte para a redistribuição de renda. Mas nós nunca pensamos no cidadão. Que o Belmiro, que certamente consegue ter, no final do mês, paga todas as suas despesas, ainda consegue fazer poupança. A poupança do Belmiro pode também ser reconfigurada como parte da redistribuição da renda para o país. Então, se o Belmiro alocar 5% da sua poupança mensal para um programa que tem a ver com o melhoramento da educação a nível nacional, e o Belmiro fizer, o Venâncio fizer, o Nariz fizer, e todos aqueles que conseguem algum rendimento, acredita, Belmiro, nós também acreditamos que os problemas sérios que a educação enfrenta hoje, em 1 ano, 2 anos, nós podemos resolver. A perspectiva do Venâncio é que não podemos pensar que tudo é com o governo ou com o Estado. Os cidadãos também têm uma quarta parte a fazer isso. Exatamente, essa é que é a proposta que nós estamos a trazer. E tanto mais que essa proposta... Os americanos tinham com a USAID. A USAID era a contribuição dos cidadãos. Nós estamos a trazer essa proposta por quê? Estamos a trazer essa proposta porque há uma ideia, um pouco, digamos, deturpada, de que tudo que é oposição, quando olha para questões do Estado, tem que estar sempre a apontar o dedo, ter um olhar, um criticismo em relação ao Estado. Então, nós estamos a separar o Estado do governo, estamos a separar o Estado do partido que está no poder. E olhando a política dos últimos olhar para o Estado. Então, quando nós olhamos para o Estado, nós temos que nos ver, cada um dos cidadãos, nós todos conjuntamente, somos parte do próprio Estado. Então, nós estamos a arranjar soluções de Estado, não soluções de um partido político da oposição, nem soluções de uma organização watchdog do governo. Nada disso. Sempre houve aquela ideia de que é uma cultura política que foi cristalizada, no sentido que o partido da oposição significa crítica. Quem é da oposição tem que criticar, porque se não criticar, vai ser acusado de ser a comer com a situação. Então, se calhar um pouco disto, ou seja, sim, é uma cultura política assim, a questão da crítica, eu penso que é um dos pilares da atuação da oposição. Mas não é a única. A oposição também tem que ter projetos próprios. É que durante muito tempo a oposição ficou guetizada na crítica. Não, é importante fazer a crítica, mas não é a única. A oposição também tem que ter uma vertente da sua própria ação em concreto para resolver problemas concretos que o povo tem. Então, esta questão dos programas que nós apresentamos, tanto o programa para a educação, tanto o programa para a habitação, tanto o programa que nós apresentamos para a agricultura, é exatamente a forma como nós estamos a usar, sem precisar gastar dinheiro, sem precisar estender a mão, como a gente sempre faz para o FMI e o Banco Mundial. Nós estamos a trazer um modelo, um novo paradigma de encarar situações críticas do país com base em recursos internos e envolvendo os cidadãos todos. Acho que o próprio ministro dos Transportes falou que as boas ideias eram bem-vindas. Quando houve aquela discussão, que não queria trazer aqui não, o mas pai da não, cada dia que passa, Venâncio, cada dia que passa, estão a emergir novos pais. O próprio
Ismael Moussa reagiu para dizer que também é pai da proposta. Então, acho não, mas deixa-me só explicar isso. Deixa-me só explicar. Ainda bem que tu estás a tocar nesse assunto. Ainda bem que tu estás a tocar nesse assunto. O ministro não foi honesto. O ministro não foi honesto. Portanto, cometeu mais uma matrombada. Ele não foi honesto. Não foi honesto por quê? Por uma razão simples. Porque ele diz que está a tentar passar a ideia de que ele deu uma opinião. Né? Deu uma opinião e que hoje ele está no governo e há um programa do governo para ser feito. Ele não foi honesto. Por uma razão simples. Eu fui estudar esta matéria com detalhes. O manifesto do Partido Frelimo, depois seguiu-se aquele plano de ação dos 100 dias. Depois tem um programa quinquenal que foi apresentado. Todos estes documentos, temos o PSOE de 2025, primeiro ano do Chapo, e temos o PSOE de 2026. Portanto, temos 5 documentos programáticos em que nenhum destes documentos existe um projeto específico para um comboio elétrico de alta velocidade do Norte Mas o Sul. Não existe. Não fala concreta, mas fala de soluções no quadro... Não abstrato, até posso ler, porque eu até por acaso, como fui estudar isso, o manifesto do Partido Frelimo, na página 76, diz o seguinte: garantir a conclusão e reabilitação, qualificação da Estrada Nacional número 1 e outras vias. Está a ver? Está tudo no abstrato. Igualmente importante. Fala de linha férrea. Onde fala das linhas férreas? Fala da linha férrea. Onde fala das linhas férreas é na página 77. Estudei isso. Página 77, o ponto 235 diz o seguinte: dinamizar e acelerar a elaboração de projetos de ligação ferroviária Norte-Sul, bem como outros ramais vitais para o desenvolvimento econômico do país. É o único documento onde se fala de linhas férreas. Foi o manifesto que a Frelimo apresentou em julho de 2024, isto é, 3 meses depois do nosso manifesto, mas fala tudo no abstrato, não fala em concreto do comboio elétrico de alta velocidade. E mais, agora deixa-me só terminar isso, agora aproveito também, deixa-me aproveitar um momento. Mas, outra coisa que o Matombe não percebeu, e os outros também que estão a chamar a paternidade, é que nós não estamos a falar desta questão do comboio em si de uma forma fragmentada e pontual. É que ele faz parte de uma abordagem sistêmica e mais transversal, que nós chamamos no nosso manifesto da conectividade física e digital. O que estamos a falar da conectividade física? É esta ligação de norte-sul e também com um comboio elétrico de alta velocidade e depois com entrocamento para ligar o este e o oeste, que ninguém falou disso. Mas nós também falamos da colocação da fibra óptica ao longo de todo o trajeto da linha férrea, tanto de norte a sul como este a oeste, e depois interligada com outra coisa. Esta fibra óptica interligada com o Sistema Nacional de Educação. Problema dos livros que nós temos hoje. A partir disto, o livro passa para a história, mais ainda bem ligada com transferência de tecnologia para campos de produção. Mas qual é o orçamento disso? O grande problema dos políticos moçambicanos tem um problema. É não quantificar as coisas. Porque dizer isso no plano teórico, porque o ministro disse que são 7 mil milhões de dólares, que já por si só quer-me parecer que em 5 anos é impossível mobilizar aquele valor. No seu manifesto, qual era o orçamento desse teu plano? Não. Já integrado, como o Venâncio diz, que o seu é muito mais ambicioso, quer dizer... Qual é o valor? Qual é o valor? Qual é o orçamento? Isto é um manifesto. Não tem orçamento? Não, isso não tem orçamento. Quando estamos a ver os outros homólogos em Portugal, tudo que debate, ela tem orçamento. Tem orçamento, sim. Não. Mesmo quando você discutir a despesa, tudo tem que ser orçamentado. Eu não posso espera. São proclamações. Espera. Da mesma forma que o ministro disse aos 7 mil milhões. Qual é o orçamento do teu Não confundas as coisas. Uma coisa é um manifesto, que são ideias políticas, a visão de sociedade que você pretende. Outra coisa é um programa de desenvolvimento. Ou chamamos de plano... Espera, deixa. Não, deixa aí. Mas esse é uma coisa, espera, já agora estás a colocar, eu também tenho que colocar isso. Outra coisa é um programa de desenvolvimento. Mas se o Venâncio apresenta seus eleitores, diz que quer fazer esse plano disruptivo que apresenta. Qual é o orçamento que o Venâncio... Posso explicar? Posso explicar? Temos tempo para isso. Acho que tens de me dar tempo. Senão vai dar a impressão que você hoje não me chamou exatamente para clarificar as pessoas. Não, para clarificar. Então, por favor, deixa-me lá dar uma explicação. É que depois também
temos muitos temas interessantes hoje, né? Sim, então, sim. Eu acho por que também temos tempo. Não vamos ser muito redundantes também com essa situação. Mas ok, mas se é assim, então deixa-me explicar. Mas, por favor, eu hoje aqui vim para esclarecer as coisas dos telespectadores. Não vim aqui, se quiseres, um tete-a-tete comigo. Quando nós sairmos e tomar um café, vamos ter vamos nos concentrar nessa explicação. Mas ok, agora, sim. Agora tens de ser um pouco mais ponderado nas suas questões, né? Ok, eu sei que queres fazer o papel também para virem lá em casa, mas ok. É assim, uma coisa é um manifesto que são as ideias políticas ou o projeto de sociedade que tu queres. Isso não é obrigatório que tu tenhas orçamento. E ninguém apresentou orçamento, nem a Frelimo, nem a Renamo, nem o MDM, nem quer que seja. Outra coisa é um programa de desenvolvimento, que você pega no manifesto e você detalha depois com ações em concretos de como é que tu vais materializar a tua visão. E depois tens uma outra coisa, que é teres um plano econômico e social e orçamento de Estado. Aí sim, é por isso que se diz que o orçamento é uma expressão financeira de um plano econômico e social. Então, se eu apresentar um plano econômico e social e não te mostrar o orçamento, essas perguntas que estás a fazer fazem sentido. Mas se eu estou a falar de um manifesto, estou a dizer que o meu manifesto é uma visão que eu tenho de construção de um Estado, a minha visão de sociedade que eu tenho. Aí tudo bem. E depois, tanto mais que nós, no nosso manifesto, para alcançar determinados objetivos estratégicos, nós definimos grupos específicos que vão trabalhar nisso. Por exemplo, nós falamos de uma reforma curricular para Moçambique. Para tal, nós prevemos, aqui no nosso manifesto, a constituição de um comitê de em educação que vão ter um determinado período para fazer um programa. Da linha férrea. Não, mas estou a dar um exemplo, ok? Se quisermos falar da linha férrea... Só para fecharmos essa parte... Se quisermos falar da linha férrea, por exemplo, nós também temos aqui a constituição de uma unidade específica para o desenvolvimento territorial. Que a linha férrea, na verdade, acaba sendo parte da gestão do desenvolvimento territorial do país. Nós também temos ideias sobre o desenvolvimento territorial. Só para fechar mesmo a primeira parte, antes de irmos ao intervalo, a par dessa proposta que o Venâncio apresenta ao governo, que foi, obviamente, a intenção foi saudada, embora a discussão está aí em relação aos números, é a oportunidade. A outra questão que se colocou foi, ao mesmo tempo, o Venâncio fez uma carta dirigida ao secretário-geral do Conselho do Estado, na perspectiva do secretário fazer diligências para que o Presidente da República convoque uma sessão do Conselho do Estado para os membros do Conselho do Estado discutirem uma eventual declaração de estado de emergência em algumas zonas por causa dessa questão das cheias. A questão que se coloca é, olhando para a Constituição da República, ela é clara quando diz que o Conselho do Estado é órgão de consulta do Presidente, ou seja, o Presidente que convoca, portanto, não se extrai daí qualquer disposição constitucional ou legal em que o membro pode pedir ao Presidente do Conselho do Estado, chame-nos para nós te aconselharmos. Como é que é uma coisa nova também que o Venâncio tem essa particularidade. Só queria nos explicar mais ou menos antes dessa questão. Sim. Bom, como é que se diz? Esteja começado mesmo do fim. A grande questão, se calhar o Belmiro não está lembrado, na primeira sessão que foi convocada para o Conselho de Estado, eu penso que foi um dia antes do Dia da Independência Nacional, portanto foi dia 24 de junho de 2025, se não estou enganado, e que depois foi adiada. Nesse dia, e eu partilhei até com a imprensa, mesmo convosco, apresentamos um anteprojeto de revisão da Lei do Conselho de Estado. E nesse anteprojeto de revisão da Lei do Conselho de Estado, uma das questões que nós colocávamos lá é exatamente tornar o Conselho de Estado mais interativo e que os membros do Conselho de Estado também pudessem fazer propostas de revisão de leis, propostas legislativas, logicamente submetindo ao próprio Conselho de Estado para discutir. Porque, lógica simples, não vamos agora entrar muito em tecnicidade. Se eu vou aconselhar alguém, se eu realmente sou conselheiro de alguém,
Então, eu tenho que pensar aqui numa coisa muito, muito simples e lógica. É que há assuntos que podem ser da autoria do aconselhado, mas há assuntos também que o aconselhado pode não estar a vislumbrar. Então, se eu sou conselheiro, eu posso fazer uma proposta ao meu aconselhado para debatermos um determinado assunto. Por que o Venâncio não dirigiu a carta numa perspectiva mais reservada, nessa perspectiva que o Venâncio está a trazer? Porque a crítica que se coloca ao Venâncio, acho que todo mundo concorda que o Venâncio está a trazer uma nova forma de fazer política municipal. Acho que todo mundo está de acordo. A questão, do fundo, é que parece que o Venâncio ignora muito, digamos, aquilo que são a liturgia das instituições. Por exemplo, se o Venâncio quisesse falar com o presidente Chapo sobre essa necessidade, o Venâncio até tem números, ficaram reunidos. Porque a questão, do fundo, é que o Venâncio parece estar mais do que ele sabe, mais do que querer o encontro, quer simplesmente fazer um número político. A questão, no fundo, é essa que se coloca. Não, mas olha, vou dizer uma coisa. Sim. Delmiro, vou dizer uma coisa, Delmiro. A questão de estar a fazer um número político, estar a fazer aproveitamento político, estar a fazer um marketing político, eu acho que isso é uma questão da liberdade de cada indivíduo fazer essa interpretação. Agora, o que importa mais, não é? E penso que vocês como jornalistas, e tu como jornalista, devias estar um bocadinho preocupado com isso, é saber se a proposta em concreto tem mérito ou se não tem mérito. E se a proposta em concreto, ela, sob o ponto de vista nacional, é pertinente ou se não é pertinente. Se traz valor acrescentado ou se não traz valor acrescentado. Então, o grande problema é que às vezes nós temos muita tendência de discutirmos um bocadinho periférico e não vermos exatamente as questões. Mas a liturgia é importante das instituições. Não, o Venâncio fala aqui da mudança legislativa, fala de proposta legislativa ao Conselho de Estado, mas o Conselho de Estado não é um órgão legislativo. O Venâncio sabe muito bem disso. A Constituição diz que é um órgão de consulta do Presidente da República. Não, vamos lá com calma. O Conselho de Estado não é um órgão legislativo. Quer dizer, se eu não soubesse disso, eu não estaria aqui a fazer essa entrevista. Fazendo propostas legislativas. Não. O que acontece é o seguinte. Sim. O Conselho de Estado, ou os conselheiros de Estado, com o seu aconselhado, se notarem, exatamente porque o Presidente da República tem iniciativa de lei, se os conselheiros notarem que existe alguma coisa, ou algum setor da sociedade que precisa de ser legislado, ou alguma legislação que precisa ser revista, podem fazer a proposta ao Presidente ou ao aconselhado. E o aconselhado contém iniciativa de lei, vendo o mérito da proposta, submeter à Assembleia da República. Portanto, isso não tem problema absolutamente nenhum. Quer dizer, parece tão simples e tão límpido como a água. Portanto, não vejo aí tragédia. Então, Venâncio não vê problema nenhum nessas iniciativas? Não, de forma nenhuma, pá. De forma nenhuma. Portanto, não tem problemas nenhuns da liturgia. Portanto, nós temos um secretariado. Aquele é o secretariado do Conselho de Estado. Então, todas as questões que eu quero fazer chegar ao próprio aconselhado, existe um mecanismo para fazer, para evitar também que ele tenha outras tarefas. E cria-se um mecanismo de alguém que faz a interface entre os conselheiros e o aconselhado, que é uma estrutura instituída e uma estrutura, digamos assim, que foi constituída exatamente para fazer essa ponte. Só para fechar, então, na opinião do Venâncio, justifica-se neste momento a convocação do Conselho de Estado para discutir mais? Sim, claro que sim. Olha, Delmiro, nós tivemos esta tragédia cuja dimensão ainda vai ser conhecida. Portanto, os danos foram muito graves e faz todo sentido o Conselho de Estado refletir exatamente sobre as implicações desta tragédia, em várias vertentes, né? Algumas delas que nós discutimos aqui. Portanto, faz todo sentido que o Conselho de Estado se reúna. E até pode resultar que o Conselho de Estado chegue à conclusão de que não tem nenhuma proposta em concreto a colocar, mas também já discutiu o assunto, já socializou o assunto. Portanto, essa que é a minha grande questão. Pode resultar numa proposta de lei, pode resultar, sei lá, num pequeno aconselhamento, ou simplesmente pode ficar encerrado em sessão do próprio Conselho de Estado. Exato. Venâncio, então vamos fazer aqui o nosso intervalo. Normalmente o programa Especial de Formação não tem intervalo, mas temos aí dois temas ainda por escalpelizar. Então, vamos então obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes para dar continuidade a esta especial informação. O engenheiro Venâncio Monguiano é o nosso convidado nesta noite. Até já.
Olha, tudo Tô ótima. E tu estás bem? Que bom. Há quanto tempo? Olá. Tudo bem? Obrigada. Não. Ela esteve conosco aqui no museu quando estamos a fazer o cadastro de membro. Do namoro? Exato. Ele é meu namorado, Hermes. Ele esteve conosco também. Então, vocês conseguiram adquirir o vosso cartão? Uau, vantagens. Quais são as vantagens? Temos a vantagem de ter desconto nos artigos. Então, ficamos sempre informados daquilo que acontece no partido Anamola. Uau. É super bom, é super nice. Nice. Exatamente. Não, baby, temos que pagar. Já temos. Por acaso eu nunca tinha pago antes. Para o pagamento de cotas, siga atentamente se escolheu o M-Pesa, digite o seu contacto e aguarde a confirmação da transação. Introduza o seu PIN e já está. Siga atentamente as instruções que são apresentadas para os outros métodos de pagamento. Pagar a cota é fácil. Ok, caros amigos, irmãos, minhas irmãs, este vídeo é exatamente para aqueles que já se tornaram membros do maior e do melhor partido de Moçambique, Anamola. Estamos num momento crucial da nossa luta, a luta em favor. As pessoas possam esclarecer. Portanto, estamos de volta então à segunda parte do programa Especial Informação desta noite. O engenheiro Venâncio Manguiano é o nosso convidado aqui. Engenheiro, falamos das cheias, porque pronto, foi uma situação que aconteceu em janeiro, mas o mês de janeiro também marcou o início da governação do presidente Daniel Chapo, investidura do governo e dos outros órgãos. Qual é a avaliação que o Venâncio faz desse primeiro ano de mandato? Bom, primeiro vamos combinar uma coisa, né? E os telespectadores estejam lá. Estamos a fazer um debate, não é? Vamos fazer um debate, não estamos aqui numa peleja de amigos ou de velhos amigos com questões mal resolvidas. E também, mais, não precisas, tu já tens currículo suficiente, os que estão lá em casa não precisam... Mas nós podemos começar a responder as questões. Não, vou. Sim, Só estou aqui a colocar uns pontos também básicos, umas questões de princípios. Portanto, não precisa fazer tanto esforço para ganhar pontos lá do outro lado. Então, se nós tivermos um debate continuamente nesse sentido, eu vou ter que me retirar e deixar-te um programa, não é? Então, em relação à questão do primeiro ano de Daniel Chapo, para mim, eu acho que é um ano negativo. Negativo por quê? Porque... Primeiro, vamos falar de alguns assuntos que eu acho que são dos mais candentes. Por exemplo, a questão da corrupção. Como é que a questão da corrupção foi abordada? A questão da corrupção, ainda me lembro, eu registrei uma frase que na tomada de posse, no discurso da tomada de posse, que ele dizia que a corrupção é uma doença que corrói, que vai-se fazer um combate sem trégua, sem quartel à corrupção. E uma coisa engraçada é que, segundo o Gabinete Central de Combate à Corrupção, logo no primeiro trimestre de 2025, registraram-se 334 novos casos de corrupção, envolvendo funcionários públicos. E este número que se alcançou no primeiro trimestre foi o dobro de casos que houve em todo o ano antecedente. Aí já estamos no primeiro ponto. Outra questão é que quando se fala de fazer combate à corrupção sem tréguas e depois fala-se de liderar ou governar pelo exemplo, eu acho que toda a gente esperava, como um presidente jovem, que ele realmente tivesse uma postura fraturante, trouxesse um novo modelo, um novo paradigma de governação. Para mim, houve alguns artigos que antecederam a tomada de posse, colocavam em causa os interesses empresariais ou interesses financeiros que ele tinha, que diziam que tinha lá umas 6 empresas que não pagavam, faziam fogo ao fisco. É verdade que houve um comunicado a esse propósito, não sei o quê, mas eu penso que, se nós dissemos que queremos governar pelo exemplo, eu acho que ele poderia, pessoalmente, esclarecer exatamente esta questão, e que não fez. Segundo, nós tivemos, logo no primeiro ano, alguns membros do governo que estiveram envolvidos em escândalos que tornaram-se públicos. Por exemplo, o ministro da Agricultura, que esteve ligado primeiro ao escândalo ligado ao corte ilegal de madeira
no distrito de Xemba, a partir daquela empresa Ecofarm, e que, curiosamente, o responsável provincial que esteve nesta operação de denunciar este corte ilegal foi imediatamente exonerado pelo próprio ministro. Depois tivemos a questão da Future Technology of Mozambique, 130 milhões de meticais, em que havia também indícios ou suspeitas de que ele fazia parte do capital social de uma das empresas ligadas a esta, uma empresa que surgiu exatamente meses antes do lançamento do concurso. Não foi feito absolutamente nada disto. O ministro da Saúde também, houve o escândalo de cerca de 2 milhões de dólares de ter favorecido uma empresa que era para fornecimento de medicamentos. E estes 2 exemplos continuam no governo e que não houve um posicionamento firme nem dele, nem dos próprios ministros. Eu entendo a questão da presunção de inocência, né? Eu vi alguns membros do próprio Partido Frelimo vieram em público e disseram que não há presunção de inocência. Mas eu gosto muito, há uma lei que eu acho que foi uma das melhores leis que este país fez, que é a Lei da Probidade Pública. A Lei da Probidade Pública é uma norma que eu gosto muito dela, já não me lembro exatamente onde é que ela está escrita. Aquela lei traz uma coisa para mim espetacular, que diz assim, que, olha, um servidor público, ou um titular de um órgão público, mesmo que factualmente não esteja em conflito de interesses, mas se a situação em que ele estiver envolvido criar a sensação, atenção a isto, estamos falando de um termo que já não é jurídico, criar a sensação de que ele está em conflito de interesses, a Lei da Probidade Pública diz que recomenda-se que ele declare escusa. Quer dizer, independentemente da questão da presunção... Em qual dos casos? Para os 2 casos, tanto o Ministro da Agricultura como o Ministro da Saúde. Independentemente da situação de eles realmente gozarem dessa presunção de inocência, mas se passam a sensação de que estão envolvidos num escândalo financeiro e que estão envolvidos em atos de corrupção, ou eles, ou o chefe deles os demitia. Exatamente também para os preservar. Essa é outra cultura que nós não temos. Então, outra questão... Na sua perspectiva, nesse campo, ainda estamos, na sua perspectiva, esses 2 ministros deviam ter sido... Deviam ter sido... eu até acho que deviam ter sido eles primeiro. Eles podiam pedir dispensa, pelo menos para permitir que a Justiça fizesse o seu trabalho com isenção. Outra questão também que ficou pendente é que no próprio discurso de abertura ele fala dos funcionários fantasmas. E depois descobre-se os tais 18 mil funcionários fantasmas a partir daqueles aplicativos da inteligência artificial, mas depois não se deduziram responsabilidades sobre isto. Outra questão também tem a ver com a indústria mineira. O grande caso de Manica, que envolveu a governadora e os filhos. Portanto, o posicionamento assumido pelo Presidente da República e pelo próprio governo, para mim, não foi de forma nenhuma exemplar. Ainda vou falar talvez seja o último tema este sobre a questão de corrupção. Na indústria extrativa, no governo, no discurso de abertura, ele prometeu criar o chamado Fórum de Transparência do Setor Petrolífero. Passou um ano inteiro, esse fórum nunca foi criado, porque era um fórum que, em princípio, ia envolver sociedade civil, partidos e os outros. Isso nunca foi criado. Outra questão também tem a ver com a questão da segurança nacional. Segurança nacional, por exemplo, a questão dos raptos e sequestros. Ainda me lembro e registrei as palavras que ele usou. Diz, vamos enfrentar o crime organizado e garantir que a segurança volte a ser uma realidade para todos os moçambicanos. A justiça não pode ser uma promessa distante. O que acontece é que, em relação aos raptos e sequestros, até novembro de 2025, tínhamos 10 casos de raptos. E fazemos um paralelo desde 2011, que se registrou o primeiro rapto até hoje, estamos a somar cerca de 305 raptos em Moçambique. Só esta indústria, daquilo que foi registrado, são cerca de 350 milhões de dólares foram pagos em resgates. Portanto, não houve avanço quanto a isto. A educação, que ele dizia que será um pilar central da nossa transformação. Estes são os termos dele. Será o pilar central da nossa transformação. A educação foi um retrocesso total. Portanto, nós temos problemas na educação, a reestruturação dos currículos, digamos assim, os indicadores de educação continuam dos piores do mundo e da África. Nós continuamos a ter hoje problemas muito sérios com a literacia e a escrita.
Existe um estudo que foi feito, de estudo de avaliação do aprendizado, que foi feito por uma organização que se chama SACMEC, que é uma organização que faz estudos a nível da África Austral, que mostrava que em Moçambique 3% de alunos da terceira classe é que sabem ler e escrever. Mostrava ainda que continuamos com diferenças regionais abismais. A Zona Centro, por exemplo, onde tem maior taxa de desistências. Zona Norte, temos a maior taxa de reprovações. Os melhores professores alocados nas zonas urbanas. Temos 1%, olha para este dado que é um dado interessante. Só 1% dos professores que foram entrevistados, 1% dos professores dominam 80% do currículo da quarta classe. Classes sensíveis, primeiro e segundo ciclo do ensino primário. Classes sensíveis. E só cerca de 60% dos professores sabem fazer subtração de 2 dígitos. Portanto, tenho aqui muitos dados que podia aqui partilhar, que mostra claramente que não houve nenhum avanço, não houve nenhuma reforma estruturante a nível da educação que mostrasse isso. A nível da reforma fiscal, bom, foi aquilo que aconteceu. Portanto, a alteração do Código do IVA, por exemplo, até acho que uma colega vossa, uma jornalista, fez um artigo muito interessante, que mostra que houve uma asfixia em termos de taxação sobre os pequenos contribuintes. Né? A área da saúde, ainda vi, ele dizia que cada vila, cada localidade terá acesso a cuidado de saúde básica. Portanto, resumindo, Vanessa, só para em termos resumidos, eu penso que nas questões fundamentais, que são na educação, são na saúde, na segurança, não falamos do terrorismo, mas a questão do terrorismo foi o pior ano em termos de deslocados, em termos de assassinatos que houve, e, digamos, os tentáculos do terrorismo que passaram também para Niassa e passaram para Nampula. Portanto, nas questões fundamentais, me parece que o ano pode ser considerado um ano medíocre. Eu digo e quais seriam as propostas, nessas áreas que o Venâncio colocou, quais seriam as propostas que o Venâncio acha que deveriam ter sido implementadas para que o ano pudesse ser melhor? Para depois entrarmos na questão da discussão econômica também. Bom, eu se calhar... primeiro, em relação à questão da corrupção, como eu te falei, eu penso que a primeira coisa que tem que acontecer, temos que ter um presidente que se coloque no escrutínio público. Primeira coisa, porque tu nunca vais combater a corrupção se tu próprio não dares exemplos inspiradores ao povo e aos funcionários de que você é o homem mais transparente, que a tua vida é um livro aberto. Então, eu acho que devia fazer esse exercício. Primeiro, todas as suspeitas que caíram sobre ele, sobre fuga ao fisco, ele pessoalmente devia vir a público esclarecer isso e deixar as contas dessas empresas abertas para mostrar que ele está limpo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu penso que o que se esperava de um jovem, por exemplo, na reforma do Estado, né? Hoje, mesmo os que não são de direito já cantam o que diz a Constituição da República sobre o Presidente da República não pode assumir funções privadas de nenhuma forma. Eu penso que ele teve uma oportunidade soberana de mudar a história toda, que é ter evitado, ter se esgueirado de concorrer ou de ser eleito como presidente do Partido Frelimo. Ele podia ter feito isso. Eu tinha feito uma proposta minha, eu disse, olha, a ser eleito presidente da República de Moçambique, eu automaticamente deixo de ser líder dentro do meu partido. Passo a ser líder de uma nação inteira, onde temos vários partidos, e deixava de ser líder de um partido. Como é que o Venâncio suportaria o governo nessa perspectiva? Num sistema presidencial que precisa ter um partido maioritário para viabilizar os programas. Sim. Como é que o Venâncio acha que ia fazer, não sendo líder, por exemplo, também não seria membro, ou ia entregava o cartão, como é que fazia isso? Nós tivemos uma situação em Portugal, mas um regime semipresidencial, que Mário Soares foi entregar o cartão do PS durante aqueles 10 anos. A questão que eu coloco, olhando para a nossa realidade de Moçambique, temos um sistema de governo presidencial, em que o presidente é também chefe do governo, não dirigindo uma força política que concorre às eleições. Como é que isso ia funcionar? A questão de fundo é essa. Não, mas a força política, tomamos, nem sempre é tão linear, mas podia ter a maioria parlamentar. Essa força política que suportou a minha candidatura, suportou a minha candidatura porque acreditou no meu manifesto.
se acreditou no meu manifesto, e às vezes é um manifesto que fizemos conjuntamente, certamente que todos os programas do governo que forem ao Parlamento vão refletir este pré-acordo que eu tive com essa força política. No fundo, então, continua a dirigir o partido, ou seja, não, renunciou para o inglês ver, no fundo, não, é diferente, é totalmente diferente. Tu veja o caso, por exemplo, do Brasil, por exemplo. O Bolsonaro, quando foi presidente da República, não era líder político. Portanto, aquele partidozinho que era desconhecido, que suportou o Bolsonaro, tinha a sua presidência e tudo mais. Portanto, isso é possível. O que eu estou a dizer, Belmiro, é o seguinte, é que nós temos que começar a dar exemplos em concreto que possam ser exemplos inspiradores. Uma das coisas, quando eu estava aqui a falar consigo sobre os programas que nós implementamos no âmbito das cheias, é lógico, se tu olhas para aquilo, vai ser que, mas isto é irrisório. O Venâncio está a dizer que ele deu um exemplo, distribuiu material escolar para 102 crianças. Olha, Moçambique tem 1.300.000 crianças todos os anos que não têm acesso. Mas é um gesto. Exatamente. A questão que se coloca, as pessoas que estão em posição de liderança, elas têm que saber que elas valem mais pela forma como transmitem, como inspiram, como servem de bússola, como orientam. Portanto, exatamente isso. Então, é nesse sentido que eu digo, é preciso nós começarmos a dar exemplos em concreto que mostrem claramente que nós queremos fazer esta fratura com todo o histórico, digamos assim, de muita partidarização da própria instituição. E do ponto de vista político, como é que olha para esse primeiro ano? Incluindo a forma como as forças políticas, incluindo a oposição, o teu próprio partido, como é que olhou para esse primeiro ano, do ponto de vista da ação política dos partidos? O Parlamento... Olha, hoje aqui está bem quente. Bem, primeiro é aquilo que estavas a dizer. Daqui a pouco vou ser acusado de estar a fazer aproveitamento político, mas eu vou falar de coisas fatuais. Em termos de posicionamento político, eu acho que o Ana Mola veio e marcou, de fato, uma página disruptiva, né? Que é o termo que muita gente gosta agora, uma página disruptiva na história política deste país. Primeiro, nós fomos a primeira organização política que apresentou um programa quinquenal antes do próprio governo e levamos a público. Portanto, nós apresentamos antes deste governo levar ao Parlamento, nós levamos um pré-programa quinquenal, levamos a público. Nós, neste momento, temos cerca de 15 iniciativas legislativas, não estando no Parlamento, que submetemos ao Parlamento. A maior parte deles nem teve resposta até hoje. Talvez sobre a bandeira e mais 2 ou 3. Mas a maior parte ainda estamos à espera da resposta. Nós somos o primeiro partido que introduz um cartão de membro eletrónico, que hoje, graças a Deus, vejo que a Frelimo já está a fazer recenseamento e já prometeu também que quer fazer um cartão biométrico. Portanto, eu acho que acabamos dando bons exemplos e dando uma lufada de ar fresco e iluminar um bocadinho o cenário político nacional. Neste momento, para além dessas questões, mesmo falando da questão da tragédia que aconteceu há pouco tempo, se fores a ver o posicionamento da Ana Mola, nós acabamos sendo um catalisador até para os outros próprios partidos também se envolverem nisto. Então, eu penso que, do ponto de vista político, o Ana Mola colocou-se, para mim, como um partido mais inovador, apesar de só ter apenas 4 ou 5 meses de vida, mais interventivo, mais dinâmico nesse aspecto. Agora, o que eu posso dizer em relação ao quem está a governar, 2 ou 3 aspectos que eu acho realmente, para mim, extremamente tristes que aconteceram em 2025. Primeiro, nós tínhamos uma situação de uma tensão nacional e que tivemos 2 encontros em março, depois tivemos outro encontro em junho. E nesses encontros nós chegamos a acordos em questões fundamentais que era para garantir a estabilidade no país. E, infelizmente, para minha tristeza, é ver uma pessoa adulta que nós tivemos uma conversa a 2, face a face, né? Curiosamente, um dos jornalistas, um dos vossos colegas, que é o Ercílio de Salem, até tem essa conversa gravada. Então, eu até desafio a ele, se um dia puder publicar o que ele gravou. Portanto, nós chegamos a acordos sobre questões fundamentais. Foram acordos? Normalmente os acordos, tem uma outra força, outra forma jurídica. Nós tivemos consensos em relação a algumas questões. Eram acordos, eram consensos? Nós tivemos consensos em relação a algumas questões fundamentais. Nomeadamente? Uma das questões fundamentais que nós tínhamos chegado ao consenso
era em relação aos detidos no âmbito das manifestações de 2024. E o nosso entendimento é que havia duas formas de resolver o assunto e que tinha que passar, tínhamos que materializar isso a partir da Assembleia da República, que era todos aqueles que tivessem sido condenados e haviam de beneficiar, digamos, de uma... Teria uma lei de amnistia? Sim, a lei da amnistia seria para todos aqueles que estivessem detidos, mas que ainda as suas situações não tivessem transitado em julgado. Amnistia incide sobre crimes, Exatamente. Depois, nós, e aqueles que tivessem sido condenados, iam beneficiar do indulto. Mas o nosso consenso era para a globalidade daqueles que foram detidos nessa circunstância. Esse nós tivemos um consenso. O segundo é que todos aqueles que tinham sido feridos durante aquele período, muitos deles tinham problemas básicos, que não tinham acesso à saúde, era ter acesso ao Sistema Nacional de Saúde gratuitamente. Isso também não chegou a acontecer. Outro ponto era relativamente aos que perderam vida. Eu digo, aqueles que foram assassinados durante este período. Portanto, alguns deles eram garantes de rendimentos nas suas casas, portanto, muitos deles eram pais de família. Então, o nosso entendimento em relação a isto, que era preciso arranjar formas de compensação a essas famílias. Quem devia fazer era o Estado? O Estado, naturalmente. Isso era o Estado a fazer, né? E eu ainda me lembro muito bem das palavras dele, que ele diz o seguinte: olha, vamos aqui dar a instrução. Estava ali o Ercílio, que era a pessoa que serviria de ponto de contacto da parte do governo, e o Denis Tivane, que seria, digamos, o nosso pivô. Sempre, vocês os dois têm que fazer um calendário que é para nós fazermos o levantamento dessas pessoas todas nessa situação, para nós avançarmos. Mas, dali em diante, pura e simplesmente, esquivaram-se da situação e nunca mais quis assumir. Até fiquei parvo, vi-lhe dar uma entrevista em Portugal e a dizer que ele nunca teve nenhum acordo e que não há nada a cumprir. Quer dizer, para mim foi gritante ver uma pessoa adulta, uma pessoa de diligência normal, fazer aquele tipo de afirmações. Mas, fora disso, outra questão também fundamental é que nós tivemos, até março que tivemos o primeiro encontro, os membros que faziam parte do meu projeto político, portanto, ainda não tínhamos o partido, nós tivemos 45 assassinatos. Portanto, pessoas, membros nossos, foram raptados em casa, assassinados e lançados no mato. Fizemos um levantamento exaustivo, com fotografias, com nomes, as circunstâncias. Fizemos um trabalho aturado, que foi obra. E nós submetemos uma denúncia na Procuradoria com o conhecimento do Ministro do Interior. Então, fizemos 3 relatórios, um em janeiro, outro em fevereiro, outro em março, que foi o nosso primeiro encontro. Depois fizemos um resumo de todas as denúncias que fizemos relativamente a isso e submetemos ao próprio Presidente, que era para ele tomar o conhecimento. E este assunto também é outro assunto que está totalmente esquecido. E ainda há pouco tempo, nós há 2 semanas voltamos a ter um caso em Luabo. Assassinaram mais 2 membros do partido da Anamola, que eram coordenadores em Luabo. Então, as perseguições políticas, execuções extrajudiciais, violação de direitos humanos, portanto, e não houve um posicionamento muito claro do próprio chefe do governo relativamente a essas matérias. Portanto, do ponto de vista dos direitos humanos, foi um ano desastroso. E também, sob o ponto de vista do Anamola, já disse aqui, já falei sobre as questões que eu achei. O Venâncio coloca aqui uma situação concreta, mas há uma outra questão, outro lado, que as pessoas dizem que, bom, provavelmente o Venâncio, se calhar antes de avançar, eu queria colocar o Venâncio. O Venâncio foi quem, de facto, convocou as manifestações pós-eleitorais, houve aquele movimento todo. Em algum momento, neste momento, olhando com uma distância de 1 ano, o Venâncio voltaria a fazer aqueles apelos ou não? Com esse distanciamento do ano, como é que... Olha... Tendo em conta o saldo que depois nós tivemos com o país. Olha, eu faria assim, sem sombra de dúvida, não tinha problema nenhum. Eu não me arrependo pelo chamamento. Sim. Porque o chamamento que nós fizemos, repara muito bem, em todos os anúncios que eu fazia, era simplesmente para paralisar a atividade laboral, levantar cartazes, cantar o hino nacional. Outra coisa interessante, este foi um dos grandes ganhos que nós tivemos nas manifestações. Mas não acho que o movimento depois foi filtrado por pessoas com caráter um pouco violento. Durante o período das manifestações, o espírito patriótico, cantar o hino nacional,
toda a gente a uma mesma hora. Tu não vias isto há quanto tempo? Portanto, foi um grande ganho. E a consciência cívica, a cultura política, teve um grande salto em 2024. Então, por isto, eu acho que eu voltaria a fazer a mesma coisa. Agora, esta questão das infiltrações, não sei o quê, isso é outro assunto. Porque as infiltrações, provas que existem de infiltrações, foram elementos das Forças de Defesa e Segurança que criaram a maior parte dos distúrbios. Isto está provado. Há também elementos vossos que aterrorizavam pessoas não na temos estrada. Eu não tenho elementos meus. Nós que vivemos nos bairros, muitas vezes, tem que parar... Não tive... Valmiro, não tive elementos meus. Naquela altura, não eram membros do partido que eram chamados. Eu estava a fazer um chamamento nacional, portanto, não tinha elementos meus a fazer nada disso. Eu fiz um chamamento nacional em que eu colocava o padrão em que eu achava que era uma forma de manifestar pacificamente e protestar para resultados eleitorais. Que parece que todo mundo pacificar, manifestar pacificamente, sim, mas a questão, no fundo, é aquela violência que depois degenerou, dos saques, dos mortes. Mas eu que estou a dizer, sim, existe um relatório, era bom ver o relatório publicado pela Amnistia Internacional sobre as manifestações de Moçambique. Em nenhum momento a Amnistia Internacional chamou os manifestantes de violentos e criminosos. Pelo contrário, a Amnistia Internacional exigiu responsabilidade das Forças de Defesa e Segurança. Essas é que cometeram atrocidades. Essas é que assassinaram pessoas. As lojas que foram vandalizadas, muitas delas, e existem vídeos que tornaram-se virais, que nós temos blindados, carros, digamos assim, antimotins, arrebentarem os portões dos armazéns. Exatamente. E nós tivemos as mortes que aconteceram, a violência, a destruição que aconteceu, foi uma estratégia das Forças de Defesa e Segurança exatamente para desacreditar o movimento. Portanto, não foram as pessoas. E mais, até posso falar agora de pessoas um pouco insuspeitas. Agora, na abertura do ano judicial... Era já para entrarmos já no... Na abertura do ano judicial, o bastonário da Ordem dos Advogados falou disso. E disse claramente que temos que acabar com esses fantasmas. Portanto, esta coisa de chamar as manifestações de criminosas por aí fora, ele até disse, isso é que é perigoso. O perigo não é o que aconteceu. O perigo é a forma como nós estamos a encarar isto. Porque estamos a transmitir uma ideia. Aconteceram as mortes, aconteceram os assassinatos, a polícia assassinou pessoas, e nós ainda vemos agora, ainda rotular as próprias vítimas de criminosas. Quer dizer, isto é uma dupla violência para essas pessoas. A destruição de bens, a empresários, da mesma forma que há registro claramente de pessoas que morreram, tanto da violência policial, mas há pessoas que perderam os seus bens com as manifestações, viram os seus empreendimentos de anos a serem saqueados, e que as pessoas também, ou do Venâncio, ou do SAB, esperam alguma coisa para dizer. A questão que estava colocado num distanciamento um ano depois. Mas olha, qual é a avaliação que eu olho? No calor da situação que agora, com esse distanciamento de um ano, quando aquilo começou a ganhar aquela proporção de violência, de intimidação ao direito das pessoas de ir e vir, por aí, em algum momento, acha que em algum momento o Venâncio perdeu o controle daquele movimento? Olha, eu não tinha que ter controle de nada. Nem era o meu objetivo ter o controle de nada. O Venâncio que dizia para amanhã acordarmos, fazermos isto, amanhã bater uma panela, amanhã depois de uma assim. A questão do fundo é isso. Está bem, perfeitamente. O que eu fazia era fazer um apelo. Fazer um apelo. Tal e qual, se tu estás recordado, tudo começou no dia em que foi assassinado Elvino Dias. Ali é que começa todo o movimento. Depois do assassinato de Elvino Dias, nós nos deslocamos ao local do crime. E uma das coisas que nós notamos foram as Forças de Defesa e Segurança a apagarem provas naquele dia. E uma das coisas que nós dissemos, olha, vamos, no dia 21 de outubro de 2024, vamos nos encontrar no local do crime e vamos manifestar o nosso repúdio. E nós até dizíamos, não só por Elvino Dias, mas por Elvino Dias e toda a lista de pessoas da sociedade civil, políticos, por aí fora, que já foram assassinados ao longo desses anos. Naquele dia, foi uma manifestação totalmente pacífica e justificável, legítima, porque o meu advogado pessoal e mandatário político havia sido assassinado. Naquele dia, a atuação da polícia foi aquela. Aliás, colegas vossos, houve um colega vosso, acho do outro canal, que naquele dia também ele foi ferido. Eu, por acaso, conheço o jovem, porque até hoje já tem sequelas daquele ferimento. Portanto, o que aconteceu? Aquilo é que mostra o padrão, de fato, de que onde é que esteve o lado da violência.
onde é que esteve o lado da violência. Está muito mais claro. Desde o primeiro dia que se convocou as pessoas a protestar, a polícia sempre carregou sobre as pessoas, sobre um direito constitucional, sobre um direito legítimo de protestar. Né? Exato. Não sei se, acho que ficou claro, não sei se há uma questão aqui nesse tempo, para entrarmos na questão do ano judicial, que o tempo também já nos abandona. Não sei se ficou um tema aqui por falar nessa questão do balanço do ano, para avançar para a questão da abertura do ano judicial, que é o último tema. Não, sobre o balanço, aquilo que eu tinha dito, quer dizer, é um balanço claramente negativo, um balanço do ponto de vista econômico, social e político, eu acho negativo, com ênfase para o jogo. E como é que olhou para essa questão da abertura do ano judicial? E Venâncio falou agora de que há membros do seu partido, são do seu partido ou são do movimento? Porque essa é a grande questão. Assim, esses são, sim, era a grande questão que eram do movimento, né? Porque sim, foi até o último relatório que nós submetemos, foi março. Sim. Portanto, o partido não estava constituído. O partido foi constituído em 15 de agosto de 2025. Portanto, mas eles já faziam parte do projeto político. Aliás, nessa altura, nós já estávamos na recolha das assinaturas para submeter para o registro do partido, não é? Então, como é que olhou para essa questão do... Mas, antes de dizer, é uma questão que o Venâncio fala da intolerância política. Como é que avalia o fato de, apesar do Venâncio estar a referir a essas questões, o ministro Sais ter deferido a alegação do seu partido, o próprio presidente da República ter dirigido a posse que confere o Venâncio como membro do Estado, agora com foro privilegiado? Bom, é um pouco contraditório, não é por isso? Não é, porque essas duas ações, se calhar eu não vou me alongar muito, elas foram resultados de pressão. Foi no quadro dos acordos? Não, isso foi uma pressão nacional e internacional. Portanto, não foi no quadro dos acordos, mas houve uma pressão para que tal acontecesse. Sim. Isso foi uma pressão. Acho que esse esclarecimento era importante. Então, Venâncio, tivemos agora a abertura do ano judicial. Qual é a sua expectativa em relação a este ano, 2026? Na questão do aprofundamento, do Estado de Direito, qual é a avaliação que faz? Olha, e qual dos discursos que tenha marcado? Marcou mais? Sim. Olha, Belmiro, eu tenho, apesar de tudo, todas as questões que estão a acontecer, eu disse ainda há pouco tempo que assassinaram 2 membros nossos, mas eu estou muito otimista em relação ao ano 2026, sobretudo do lado, digamos assim, da cultura cívica. Eu notei que em 2025 houve uma espécie de esmorecimento, sobretudo da sociedade civil, notou-se um certo retraimento, não é? Não sei exatamente o que andava à volta, mas eu estou muito confiante e otimista. O ano 2026 vai ser muito rico em eventos cívicos. Acha que a sociedade civil está também um pouco resignada? Ela está, mas eu este ano... Qual é a razão que há várias, mas bom, eu como não faço parte dessas organizações, não vou me debruçar muito sobre isso, mas, por exemplo, uma das coisas que eu estou otimista é que nós começamos bem este ano. Nós ainda estamos no primeiro trimestre e, por exemplo, relativamente a algumas questões estruturantes que têm a ver com os direitos humanos, os direitos cívicos, estou a ver um movimento efervescente da sociedade civil a fazer essa luta. Por exemplo, agora submeteu a questão do CDD, CNCM, o CDD já submeteu portanto, o requerimento para o provedor, que o provedor é que tem a iniciativa, portanto, então o provedor para interceder ou para ser espécie de mandatário do CDD para submeter o requerimento para a declaração de constitucionalidade ao Conselho Constitucional. Estou a ver agora o Fórum Mulher, que também está a fazer recolha de assinaturas. O nosso partido, Ana Mola, também está a fazer a mesma coisa. Então, eu estou um pouco otimista e gostaria tanto que este movimento que está a começar agora, que pudesse crescer e este ano ser um ano não para, digamos assim, o privilégio e para... digamos assim, para os políticos estar na ribalta. Eu gostaria que este ano fosse a sociedade civil na ribalta. Portanto, a cultura cívica pudesse marcar o ano 2026. E eu estou otimista nisso e espero que isso possa acontecer. Infelizmente, o que eu noto é que existe uma espécie de polarização na parte política.
Portanto, Mas dizem que o Venâncio é um dos pivôs dessa polarização. Sim, no sentido em que ou somos nós, ou só são eles, ou somos nós. Aquela radicalização estamos a ver agora em Portugal, estamos a ver no Brasil. Sim, mas sabe por que está a acontecer isso, Belmiro? Por uma razão simples. O que acontece é que... De fato, a polarização é evidente. Sim, nas redes sociais, aqui estou a ver. Sim, de mim sabes que falam de tudo, menos alguma coisa. Existem televisões, existem rádios, jornais, blogueiros, que para terem um pouco de audiência têm que pôr em qualquer momento o Venâncio Molhado no meio do título. O Venâncio radicaliza ou polariza. Então, o que acontece é que isso está a acontecer porque exatamente por causa digamos assim, do paradigma de fazer política que está a mudar. Portanto, o que acontece é que, ao longo destes quase 30 e poucos anos de democracia multipartidária, apesar de nós termos os partidos todos que tivemos, o partido no poder, mesmo nos momentos em que tinha baixos indicadores económicos, sociais e outros, sempre, digamos assim, foi prevalecente em termos de domínio do território político, do território mediático. Né? Então, o que acontece agora é que esse território político, a Frelimo agora sabe que está a dividi-lo com a Ana Mola. Então, isto, naturalmente, é uma coisa que nunca aconteceu antes e está agora a suceder. Naturalmente que isso vai criar diferentes percepções e muda um bocadinho a atmosfera política, mediática e do debate nacional. Que eu acho muito interessante. Olha, nunca aconteceu neste país um partido extraparlamentar fazer maior número de propostas legislativas que todos os partidos parlamentares em um mandato. Eu fui relator de 2 bancadas. Eu fiz estudos sobre a produtividade da Assembleia. O melhor ano em que eu estive nos 2 partidos, em que nós fizemos iniciativas legislativas, estou a falar de propostas de raiz, não aprovar resolução da proposta que vem do governo. Bom, isso não é iniciativa legislativa, não é isso que conta. Estou a falar de propostas de raiz. Uma revisão de uma lei ou proposta de um anteprojeto de lei. O melhor ano, no mandato em 5 anos, só se produziu cerca de 7 a 8 iniciativas legislativas de um partido parlamentar. Foi a melhor coisa que eu já vi durante os 2 mandatos em que eu estive no Parlamento. Nós hoje já apresentamos, em apenas 5 meses de existência, já apresentamos cerca de 14 projetos, 14 iniciativas legislativas que demos entrada no Parlamento. Um partido que não está no Parlamento, um partido extraparlamentar. Então, eu acho que sim, isso cria naturalmente vários tipos de sentimentos, sensações, né? Tantos que já têm história nisto, mais antiga que nós, alguns ovacionam, outros sentem-se incomodados com isto. O próprio Partido Frelimo agora também é obrigado a recriar-se. Também é bom, né? Olha, para o Partido Frelimo agora também está a fazer coisas inovadoras, né? Nunca imaginamos nós que a Frelimo ia apresentar uma proposta de um cartão biométrico, né? Um partido que tem 60 anos nunca falou sobre isso, está a falar disso exatamente por causa do Ana Mola. Nós agora estamos a discutir propostas que têm a ver com desenvolvimento nacional, propostas estruturantes, em que o governo está a aparecer a reboque das propostas de um partido extraparlamentar. Então, eu acho que isso realmente é que acaba criando a polarização, não no sentido que estamos a ser radicais, mas no sentido que estamos a apresentar propostas radicais. Não, nós estamos a apresentar propostas radicais. Por exemplo, uma das propostas radicais... Só para fechar, já temos 2 minutos só para fechar. Exatamente. Uma das propostas radicais interessantes, essa que eu gostaria mesmo de falar, olhando para os espectadores, foi a nossa proposta de revisão da lei da maioridade civil. Que, curiosamente, essa proposta, uma pessoa insuspeita apareceu, penso, 2 ou 3 semanas depois, a dizer que concordava, que é exatamente o venerando presidente do Tribunal Supremo. Ele apareceu a dizer que aquela proposta era meritória. Logicamente, que também ele, para não ficar em maus lençóis com o sistema, dizia que não, ele já tinha pensado naquilo antes. Tudo bem, não interessa a forma como a narrativa é feita, mas apareceu o presidente do Tribunal Supremo a dizer que sim. E aquela proposta é uma proposta, para mim, realmente fundamental e clavicular para o país. Nós temos jovens entre os 18 anos aos 20 anos. Estão no limbo jurídico. Estão, e são jovens criativos, inteligentes,
inovadores, empreendedores, que podem fazer coisas grandiosas para o país, mas estão limitados por causa desta lei. Mas, por exemplo, isso é uma coisa fraturante. Pode uma votar, mas não pode abrir uma conta bancária. Exatamente, sim. Tem direitos políticos, sim, mas está limitado nos direitos civis. Então, realmente, eu penso que foi uma das propostas mais fraturantes, mais claviculares que foi feita durante o ano. Só professor Venâncio Mulgano, então, últimas considerações, Venâncio. Agora sim poderá fazer... Quais são as minhas últimas considerações? As últimas considerações que eu quero colocar aqui, têm a ver com quem nos está a ouvir lá em casa. Primeiro agradecer a ti, Belmiro, pelo debate acalorado, né? Também estás a transpirar muito, também ficaste um bocado... O Venâncio não está muito habituado a esse tipo de debate. Daquilo que eu percebi, o Venâncio não está muito habituado a esse tipo de debate. Não, mas olha, eu fui formado nisso. Sabes que eu fui comentador de televisão durante anos. Leva teus temas. E depois eu mas era hoje em dia, se for a ver os debates na mesma interesse, são desse modelo. São sim, mas... Não, mas o que acontece é o seguinte... O que acontece, eu sei que o modelo de debate é este, mas tem a ver com a qualidade da pergunta. Porque eu, às vezes, estou preocupado em ouvir uma pergunta que me desafia a entrar na profundidade, mas estou a ouvir uma pergunta que me leva a ficar sempre na superfície e sempre a ficar nas questões pueris, nas questões vulgares. Vamos fechar o programa. Então, olha, só para fechar, eu queria agradecer aqui à MBC TV por esta entrevista, mas também queria passar uma mensagem a todos os moçambicanos. E a mensagem que eu quero passar aos moçambicanos é que este país é nosso. Este ano nós passamos um projeto, uma ideia de que nós temos que começar a tomar o pulso dos destinos do nosso país. Nós não somos simplesmente objetos que temos de estar constantemente à espera de um Estado-papá, seja Estado-papá ou então de uma mão externa que venha, digamos, dar-nos algumas doses para nós vivermos. Nós temos que começar a tomar pulso do nosso país. Este país, a salvação deste país não está no endividamento externo, a salvação deste país não está num certo partido, a salvação deste país está nos moçambicanos. Então temos que nos empenhar em várias iniciativas que a própria Ana Mola lançou e que levam o próprio cidadão a ser um ator ativo, dinâmico, para nós alcançarmos índices de desenvolvimento, de felicidade e de satisfação. Então é isto que eu queria chamar. Vamos tomar pulso do nosso país, vamos reafirmar que o povo é que está no poder, vamos reafirmar que este país é dos moçambicanos e não é de um punhado de amigos setários, partidários. O país é dos moçambicanos, este é o nosso ano. Temos que mostrar que o povo é que está no poder. Venâncio, muito obrigado então por estas 1h30, quase 2 horas de debate. O debate é isso aqui. Havia uma necessidade de colocar questões, muitas delas incômodas, mas temos que colocar questões. Acho que essa é a nossa função. E queríamos também agradecer aos nossos internautas e aos nossos telespectadores.